Nós vamos trabalhar nessa noite com o tema Majestade de Deus e a renovação do seu povo. Às vezes eu estou em casa preparando o sermão e eu me pergunto: Senhor, como é que eu posso pregar um texto desse, tão limitado? A minha limitação, com a minha pequenez, com a minha insignificância, quão falho e limitado eu sou. Falho e limitado. Pastor Hélio mandou um abraço, está assistindo a live, está de férias. Manda um abraço para toda a igreja aí, está mandando um abraço para vocês, para a igreja toda. Está de férias, inclusive eu falei com ele hoje. Ele disse que está vivendo por a graça bendita de Deus. Então, voltando ao texto aqui, eu não poderia deixar esse abraço do nosso amado pastor. Voltando ao texto, a majestade de Deus e a renovação do seu povo. E eu me pego em casa, às vezes, pensando com um nó na garganta, para saber como é que eu vou pregar alguns textos. Na minha limitação, na minha insignificância, na minha pequenez, tão falho, tão limitado nós somos. Mas quando eu vejo para a majestade de Deus, a imensidão de Deus, os atributos de Deus, eu vejo que Ele nos chama e Ele nos capacita para que nós possamos trazer uma mensagem que vem do céu, que vem do alto. Em toda essa mensagem da noite, nós vamos trabalhar com uma pergunta. Uma pergunta para a igreja, uma pergunta para aqueles que nos visitam nessa noite. E a pergunta é: qual o tamanho do nosso Deus? Qual o tamanho do nosso Deus? Em quem nós estamos confiando? Nesse Deus todo-poderoso, que tem seus atributos. Alguns atributos de Deus nós chamamos atributos incomunicáveis. Por quê? Porque Deus, Ele é único e Ele não divide esses atributos com ninguém. Ele não divide esses atributos nem com a humanidade, nem com seus filhos e nem com os anjos. São atributos únicos de Deus. Que são eles? Eternidade, imutabilidade, Ele não muda. Os três mais conhecidos, que são onisciência, onipresença e onipotência. Isso mostra que Ele tem todo o poder, está no controle de tudo, controla o universo, está em todos os lugares e vê todas as coisas. Ele é Deus e Ele também é transcendente. Ele transcende. O que, pastor? A história. Ele transcende a história. Ele é o Senhor da nossa história. Ele transcende o tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele cuida das nossas vidas. Mas, porém, todavia, por causa da sua misericórdia, há alguns atributos de Deus que Ele divide com os seus filhos. Alguns atributos como o amor. Ele quer que nós sejamos conhecidos pelo amor. O amor de Deus Ele divide com a sua humanidade, com seus filhos. Bondade, Ele quer que sejamos bondosos. A sua justiça, a sua misericórdia, a sua paciência, para que nós possamos sermos pacientes também. A sua sabedoria, os atributos comunicáveis, eles mostram o caráter de Deus, reflete o caráter de Deus, para que o seu povo possa vivenciá-los, para que nós possamos fazer o diferencial no meio de uma sociedade decadente e caída, como vive hoje. Por isso nós temos que olhar e fazer essa pergunta: qual o tamanho do nosso Deus? Por isso esse é o tema da noite, a majestade de Deus e a renovação do seu povo. Eu peço que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, Isaías 40. Nós vamos ler do 12 até o 17. Deixe sua Bíblia aberta, eu vou usar mais alguns versículos. No capítulo 40, Isaías 40, do 12 ao 17. Como de costume da igreja, eu gostaria de ler os versos pares e que a amada igreja lessem os versos ímpares. Com esse tema, Isaías 40, do 12 ao 17. Mantenha sua Bíblia aberta. A palavra de Deus nos diz assim, verso 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu o pó da terra
na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Com quem ele se aconselhou, para que ele desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lã não bastariam para um holocausto. Amém, igreja? Curvemos nossas cabeças, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Já agradecidos, ó Deus, porque nós sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação, compreensão, ó Deus, para que nós possamos entender a maravilha desse texto. Que a tua igreja esteja, ó Deus, com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados, contridos e compungidos, para ouvir a tua palavra, palavra que vem do céu, palavra que vem do alto. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Quando você abre Isaías 40, você vai ver que são perguntas. E todas essas perguntas são perguntas retóricas, que nós já sabemos a resposta. E isso tudo para mostrar o quê? A majestade de Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. O profeta Isaías é um profeta messiânico. E ele nos chama a nós compreendermos que Deus está no controle. E ele vai fazer vários contrastes aqui, várias comparações, só para adiantar para a igreja. Comparação entre Deus e as nações, Deus aqui e as nações aqui. Deus e os ídolos, Deus está aqui, os ídolos são insignificantes. Deus e a sua criação, Ele é Senhor de tudo e de todos, Ele está no controle de tudo. E nós temos que perceber isso, que Deus em sua infinita majestade, grandeza e bondade, mesmo assim, Ele vai consolar o seu povo, Ele vai renovar a força do seu povo, mesmo em meio às dificuldades. Isaías é um profeta messiânico, e ele apresenta aqui a grandeza de Deus e a fragilidade da humanidade. A humanidade, Isaías vai dizer que não passa de um pingo no meio de um balde, para mostrar que Deus está no controle. Enquanto ele descreve que Deus é incomparável, ele também lembra que Ele nos conforta e Ele renova as nossas forças, e que nós temos acesso a esse Deus, e que Ele continua cuidando do seu povo. E o texto desafia a igreja hoje, nessa noite, a refletir o poder de Deus, a glória de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, e principalmente nessa noite, descansar nele. Nós temos que aprender a descansar nele, nos aquietar nele, em sua força, em seu poder, em sua majestade. Nós temos que aprender a descansar nele, o incomparável Deus, a majestade de Deus. Deus é incomparável em sua criação, nós vamos ver nesse texto, em sua sabedoria e em sua soberania. Ele é Deus e controla todas as coisas. Por isso vai ficar a pergunta, indo e voltando, como Isaías, o profeta, faz várias perguntas, eu vou fazer só uma, para que nós possamos analisar as nossas vidas nessa noite. Qual o tamanho do nosso Deus? Em quem nós estamos confiando? Deus, ele se revela de 4 formas. 4 formas Deus se revela, para que nós possamos entender. Mas Deus se revela de forma absoluta na obra e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A revelação de Deus. Então, nesse caso, quando Deus se revela, vai mostrar que não existe ateu, porque a forma que Deus se revela, os ateus, quando olham para a natureza e acham a natureza bonita, Deus, ele se revela pela natureza, a palavra de Deus diz.
lá no Salmo 19, que a natureza proclama a glória de Deus. Deus se revela através da nossa mente, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 2, vai dizer que a lei foi cravada em nossos corações e em nossa consciência. Por isso, nós sabemos que Ele existe e que Ele é Deus. E Ele se revela através da Escritura Sagrada. Mas só que muitos vão ler a Escritura Sagrada, mas não vão crer nesse Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus, Ele se revela de forma absoluta para a salvação através da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aonde Jesus Cristo está? Nas Escrituras Sagradas. Isaías está falando aqui de forma poética, de forma bela, para mostrar a imensidão desse Deus, a majestade de Deus. É um contraste, é uma diferença entre sua criação. Ele começa falando justamente isso aqui no verso 12. Ele faz uma diferença, ele diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus pelos palmos, para mostrar que Deus está no controle da sua criação. Ele controla todas as coisas, Ele está no controle da sua criação, Ele criou e Ele mantém sua criação. A criação hoje geme por causa do homem, por causa do pecado, mas Ele controla esse universo imenso, complexo, mas diante de Deus Ele é pequeno. Todo o universo Ele mede com o palmo de sua mão para mostrar que Ele está no controle, não só da criação, mas no controle das nossas vidas. Por isso nós temos que nos perguntar nessa noite: qual o tamanho do nosso Deus, em quem nós estamos confiando? Meus irmãos, quando nós encontramos ou passamos por desafios, nós temos que lembrar que Deus está sentado no seu trono, controlando as nossas vidas. Hoje nós não passamos de um pingo no meio do oceano. É como se nós fôssemos um grão de areia no meio do deserto. E a palavra de Deus vai dizer que Deus conhece todas as estrelas por o seu nome. Então isso quer dizer que há uma pesquisa que existe mais estrelas do que grão de areia. Isso é para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele colocou o nome nas estrelas, Ele sabe o seu nome e Ele conhece a sua história. Imagine, todos os oceanos e rios são medidos por Deus com a concha da sua mão, para mostrar que Ele controla todas as coisas. A pergunta que vai ficar também nessa noite é: nós estamos confiando verdadeiramente em Deus? E a pergunta que fica para a igreja é: o que é que nós temos que abandonar nessa noite que está nos afastando de Deus? Ou vocês pensam que não há algo que tem que abandonar, que às vezes está trazendo maldição para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos e para a sua família? O que é que nós temos que abandonar nessa noite? O que é que nós temos que abandonar? Porque o pecado causa separação entre Deus e o homem. Nós temos que abandonar. O Criador do universo, Ele é maior do que qualquer um dos nossos problemas. Em quem nós estamos confiando? A palavra de Deus aqui em Isaías vai dizer para nós não nos preocuparmos, porque nossos nomes estão escritos nas palmas da mão de Deus. Ele fala de forma poética. Pule aí para o capítulo 49, verso 16. 49, 16. Em seguida você já volta. 49, 16. Olha o que ele diz. Só a primeira parte, para mostrar que Deus é soberano e Ele está no controle das nossas vidas. 49, 16. Olha o que ele diz: eis que gravei você na palma das minhas mãos. Nós estamos gravados nas palmas da mão de Deus, e isso é individualmente. Você, Ele te conhece pelo teu nome. Ele está no controle. E Deus, o profeta aqui faz uma comparação também. Você volte lá para o capítulo base nosso,
que é o capítulo 40, ele faz uma comparação com a sabedoria humana, entre a sabedoria de Deus, que é totalmente diferente, e a sabedoria humana. Olha o que é que ele diz no verso 13, ele diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Verso 14, com quem ele se aconselhou para que ele desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Quem foi que ensinou a Deus? Se Deus é eterno, Deus é Senhor da sabedoria, ninguém poderia, naquele momento trinitariano, consultar Deus. Deus é Senhor absoluto da sabedoria, ninguém instruiu Deus, essa é a resposta. Mas Ele é o autor da sabedoria. A sabedoria humana é limitada, mas Deus é perfeito em seus caminhos, perfeito em sua sabedoria, todos os seus desígnios são perfeitos, e a sua sabedoria última aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos confiar plenamente, completamente em Deus, nas suas orientações, na sua sabedoria. A sabedoria de Deus nos garante segurança aqui na terra, sim. Nos garante segurança nas suas promessas, sim, através de Cristo. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim: mas vocês são dele, de Deus. Aí vai dizer: e em Cristo Jesus, o qual se tornou para vocês, da parte de Deus, sabedoria. A sabedoria de Deus, enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E nesse versículo de 1 Coríntios 30, ele ainda diz mais: não só sabedoria, mas Jesus é da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. É isso, a sabedoria de Deus. O profeta agora faz uma comparação entre Deus e as nações, mostrando que Deus é soberano sobre as nações. Às vezes nós nos preocupamos, mas Deus está no controle, tudo está escrito aqui. Olha o que é que diz no verso 15, ele diz assim, verso 15, olha o que é que ele diz, 40 verso 15, ele diz assim: e eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. De forma bela, de forma poética, ele fala que todas as nações é como um pingo dentro de um balde. Um pingo é menos do que nada para Deus. Um pingo é menos do que nada dentro do balde. Quando cai um pingo dentro do balde, vocês não vê. É isso que Deus é, Ele é soberano. Nenhuma força terrena pode se comparar a Deus, nenhuma. Mas a pergunta que fica é: em quem nós estamos confiando? Em tempo de instabilidades, como nós estamos vivendo agora, política, econômica, financeira e social, em quem nós estamos confiando? Qual o tamanho do nosso Deus? Em quem nós estamos confiando? No Deus soberano, que todas essas nações não passam de um pingo que é menos do que nada. Você já pensou você tirar um pingo de um oceano? Quando você tira um pingo d'água de um oceano, não vai fazer falta nenhuma. Quando você tira um grão de areia do deserto, não vai fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma. Assim é Deus em relação às nações. Ele controla todas as coisas. Ele controla esses governos tirânicos. Eles vão cair. Os governos terrenos vão cair. Os governos opressores vão cair. Os governos totalitários vão cair. Todos eles cairão, como caíram os grandes impérios aí. O exemplo do Império Romano, do Império Persa, do Império Babilônico, Hitler, Mussolini, todos eles caíram porque Deus está no controle de todas as coisas. Em quem nós estamos confiando? Todos os reis da terra serão julgados pelo Rei dos Reis. E se eles não confessarem Jesus Cristo, eles, na grande volta do Senhor, eles se drobarão diante dele. E Deus, e Jesus Cristo, que é Deus, fará separação entre as suas ovelhas e os bodes. Eles serão julgados. Deus está no controle de tudo. Nenhum regime humano se iguala ao Rei eterno de Deus. Nenhum regime. Os reinos humanos são temporais, passarão e serão julgados, mas o reino de Deus é eterno.
O reino de Deus é espiritual. Ele governa todas as coisas. Qual o tamanho do nosso Deus? Qual o tamanho do nosso Deus? É essa pergunta que fica. Porque às vezes o ser humano, o que é que ele faz? Ele cria ídolos. E o profeta aqui faz uma comparação entre os ídolos também, para mostrar que os ídolos não valem nada. Os ídolos são insignificantes. Insignificantes. Olha o que é que ele diz no verso 18. Verso 18. Eles querem comparar a Deus com imagens. Olha o que é que ele diz no verso 18. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem? Com que imagem? Vocês podem confortar. Uma imagem pode confortar alguém? É isso que o profeta está dizendo. Aí ele diz no verso 17: quanto à imagem está moldada pelo artífice, depois os ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. Homens criam ídolos e imagem conforme o seu coração. A humanidade é um poço de idolatria. Homens criam ídolos segundo o seu coração. Lá no Salmo 115 vai falar delas, das imagens. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. E sabe o que é que o salmista diz? Ele diz assim, ó: e todos os que se prostram diante de imagens são igual a elas. Insignificantes. Não passa de nada, nada por nada. Mas nós temos que ter cuidado, os cristãos, os crentes, porque o que é idolatria? É tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar. Isso é idolatria. Tudo que tira Deus do primeiro lugar é idolatria. A criação não pode substituir o Criador. Sabe o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Vai dizer que esses homens que trocam Deus pela criatura, eles são loucos. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 1, do 22, aí você pode ler o restante todinho. Paulo vai dizer assim: e dizendo que eram sábios, se tornaram loucos. A palavra lá é tolos, mas é louco, é loucura. Aí ele vai dizer: porque trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens humanas corruptas. Aí ele vai dizer: e também aves, quadrúpedes, répteis. Aí ele vai dizer: por isso Deus os entregou à impureza deles. Sabe o que é que Deus faz? Eles querem viver assim, vivam na idolatria. Serão culpados pela sua idolatria. Por isso que o profeta aqui faz uma comparação aos idólatras. É isso que ele diz: com quem, versículo 18, com quem vocês querem comparar a Deus? Com quem? Aí ele vai dizer: com quem? Com uma imagem? Vocês podem confrontar o seu Deus com a imagem que não fala, que não vê? Tem olhos, mas não vê. Uma imagem nunca pode responder a uma oração. Isso é loucura. Aqueles que se curvam diante deles é loucura. Somente Deus pode responder a nossa oração. É loucura. Adorar a criação é esquecer da grandiosidade e da glória de Deus. Deus é criador. Aquele que adora imagem é louco, está cego espiritualmente. E Deus, ele continua falando da superioridade dele sobre tudo e sobre todos. Olha o que é que ele diz no verso 21 e 22. Verso 21. Será que vocês, verso 21, será que vocês não sabem? São perguntas. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Eu sou Senhor sobre tudo. Não criem ídolos segundo o coração de vocês. O fundamento, quem fez foi eu. Eu controlo todas as coisas. Aquele que se senta no círculo da terra e vê os habitantes, sabe como o quê? Como gafanhotos, pequenos. Deus não apenas criou, mas Ele também sustenta todas as coisas. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Deus é criador. Ele faz várias perguntas. Será que vocês não sabem? Verso 21. Será que vocês não ouviram? A palavra de Deus está falando todo dia, toda hora, a todo momento conosco.
O que é que eu tenho que mudar? Será que isto não lhe foi anunciado toda noite, toda quarta, todo domingo de manhã, toda segunda-feira? Será que isso ainda não foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Eu sou Senhor sobre tudo. Eu sou Senhor sobre todo. Eu tenho domínio sobre tudo. Em um mundo confuso, Deus está no controle. Ele é soberano. Ele controla todas as nações. Ele controla todas as circunstâncias da nossa vida. No meio do medo, no meio da perda, diante do caos econômico, financeiro e social, diante do vale da sombra da morte, Ele governa e controla tudo. Homens, nações, reinos, príncipes, o trono de Deus está acima do caos terreno. Para quem nós estamos olhando, meus irmãos? Para quem nós estamos olhando? Deus é soberano. Sobre o que, pastor? Sobre os poderosos. Cairão. Ele fala sobre as nações, agora ele vai falar sobre os poderosos. Olha o que é que ele faz com os poderosos. Versos 23. Olha o que é que ele faz com os poderosos. Vão cair. É questão de tempo. É Ele quem reduz a nada os poderosos, os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra. Aqueles juízes de exceções, aqueles poderosos que pensam que estão fazendo coisas para agradar a Deus. Deus, eles não passam de nada. Deus é soberano sobre toda a autoridade humana. Eles só vão até onde Deus deixar. É como as ondas do mar. Tem um limite. Vão, batem e voltam. Deus está no controle. Deus governa toda a humanidade. Os poderosos vão cair. É Ele quem reduz a nada os poderosos, a nada os príncipes. Ele governa sobre a humanidade. Ele governa sobre os anjos. Ele governa sobre os principados e potestades, as coisas visíveis e invisíveis. Esse é o tamanho do teu Deus. Ele governa a tua vida. Ele governa a tua história. Não temas o homem que pode matar o corpo, mas não pode tirar a tua alma. Não temas os poderosos. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eles cairão e eles se curvarão diante de Deus. É Ele quem reduz a nada aqueles que não se submetem a Ele. É assim que Deus faz com os seus filhos, para que nós possamos olhar para Ele. O bom pastor que conhece as suas ovelhas, Ele conhece as suas ovelhas. Às vezes nós estamos temendo o que não devemos temer. Nós temos que orar, marchar e militar, fazer a obra de Deus. Ele nos conhece, Ele conhece as estrelas, Ele conhece as suas ovelhas, Ele conhece o seu povo. Deus, Ele não só conhece as suas ovelhas, mas Ele também cuida de cada uma delas. Ele está cuidando da tua vida nessa noite. Se você está aqui nessa noite, não é por acaso. O problema é para onde nós estamos olhando. Ele pede para que eu e você nessa noite olhe para o céu, olhe para o alto, olhe para as coisas espirituais, ainda no texto, no verso 26, olha o que é que ele diz aí. Você está com sua Bíblia aberta, deixa ela aberta. Levante os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Para dizer assim, olhem para as coisas espirituais, olhe para o alto. Eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Vocês estão olhando com a visão turva. Vocês estão olhando um quadrado. Vocês têm que olhar por completo. Olhem para o alto, olhem na vertical, de baixo para cima. Olhem para as coisas espirituais, porque eu estou no controle de todas as coisas. Todas as coisas. E como o nosso tema é esse, a majestade de Deus, mas agora ele mostra que ele renova a força do seu povo. Olha o que é que ele diz no verso 28. Verso 28. Verso 28. A renovação das nossas forças. Verso 28. Olha o que é que ele diz. Será que você não sabe, nem ouviu, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra,
nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável. Olha o que ele diz no verso 29. Ele fortalece o cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. É isso que ele faz com a sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele fortalece o cansado e multiplica a força do abatido. Aquele que está sem vigor espiritual. O profeta Isaías está desafiando a igreja hoje, nessa noite. E a palavra de Deus está desafiando. Olha o que é que ele diz aqui no verso 28, na parte B, que ele não se cansa. Versículo 28, olha o que é que ele diz. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa? Deus não se cansa. Deus não se cansa de fazer o bem. Quais as suas dúvidas nessa noite? Quais as suas preocupações nessa noite? Leve suas dúvidas a Ele, Ele não se cansa. Leve suas preocupações a Ele. Deus está atento. Ele nunca perde de vista os seus filhos. Nunca perde de vista os seus filhos. O Criador não se cansa. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 28, parte B. Deus não se cansa. De quê, pastor? Deus não se cansa de te dar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus não se cansa de te preservar. Deus não se cansa de te proteger. Deus não se cansa de te guardar. Ele não se cansa de cuidar de você. Ele não se cansa de ouvir as suas orações. Continue orando. Ele não se cansa de te perdoar. Ele não se cansa de te guardar. Ele é o guarda de Israel, que guarda a tua entrada e guarda a tua saída. Ele não se cansa. Qual o tamanho do nosso Deus? Criador do universo, sustentador de todas as coisas. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. É isso que ele está falando conosco nessa noite. O Deus sustentador do universo jamais se cansa, nem se fadiga, nem muito menos esquece de você, meu amado. Ele é Deus que cuida das suas ovelhas, que cuida do seu povo. Deus faz isso, dá força ao cansado, dá vigor ao abatido. Até o jovem, quando está cansado, é isso que ele fala aqui, jovens. Verso 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exausto, caem no chão. Não deveria ser assim, né? É interessante que ele não fala dos idosos, nem dos mais velhos, nem dos cabecinha branco. Ele fala do que? Dos jovens. Ele levanta os jovens. A força vem do Senhor. Deus dá força ao cansado. Busque força em Deus nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de instabilidade. Nós teremos momentos de dúvidas. Busque força em Deus, o único que pode te fortalecer. Uma bateria não precisa ser carregada, um tanque do carro não precisa ser abastecido. Nós precisamos da força que vem do alto, da força que vem de Deus. E Ele está te chamando nessa noite, porque às vezes nós estamos também não fazendo a nossa parte, às vezes nós estamos dormindo, e Deus, Ele não quer que a igreja fique num sono espiritual, não, Ele quer que nós acordamos, Ele quer nos acordar do sono espiritual, da letargia que às vezes está nos matando espiritualmente, e às vezes está contaminando outras pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te sustentará, te iluminará, te guardará. Nós temos que fazer a nossa parte, porque as promessas de Deus, elas são para os que esperam nele. Em quem nós estamos confiando? Em quem nós estamos esperando? Olha o que é que ele diz no verso 31. É isso que ele fala conosco, é para aqueles que esperam nele. Olha o que é que ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é para todos, é aqueles que esperam, é aqueles que buscam, é aqueles que confiam, é aqueles que permanecem no Senhor. Nós estamos esperando no Senhor, ou esperando em homens, ou esperando em governos, ou esperando em alguns homens totalitários, que Deus vai fazer eles se prostrar diante deles. Espere no Senhor, não em homens. As lutas da vida,
são travadas não com a força do braço, não, mas confiando em Deus, na força de Deus, que emana de onde, pastor? Que emana do céu, que emana do alto. É Ele que sustenta a sua igreja, é Ele que nos fortalece, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que esperam nele. Muitas pessoas estão esperando em outras pessoas, em outros homens. Que nós possamos renovar nossa fé em Deus nessa noite, confiar em Deus nessa noite, para que nós possamos experimentar a força de Deus, para que nós possamos sair renovados nessa noite. Haverá lutas, batalhas, mas Deus está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. Espere e confie no Senhor, não em homens, não em governos, não em ídolos. A gente viu aqui Deus falando que está no controle. A comparação são perguntas retóricas, dizendo que Deus controla todas as coisas: governos, os idólatras, os reinos, tudo está no seu controle, tudo, mas no controle dele mesmo. Mas nós só vamos perceber isso se nós esperarmos no Senhor, se nós olharmos para o Senhor, se nós vivermos para o Senhor, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, buscando as coisas espirituais, as coisas do alto. Verso 26, levante os olhos para o alto e veja quem criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. É assim que ele cuida das estrelas, é assim que ele cuida da sua ovelha, das suas ovelhas, é assim que ele cuida do seu povo, da sua igreja. Nenhum deles irão faltar, nenhum deles. Nós estaremos lá, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor. Ele conta as estrelas do céu, ele sabe o número das suas ovelhas, ele conhece a ovelha pelo seu nome, ele nos chama pelo nosso nome, ele conhece a nossa identidade, ele sabe o dia que nós nascemos de novo. Em quem nós estamos confiando? Qual o tamanho do teu Deus? Qual o tamanho do teu Deus? Para onde estamos olhando? Para o alto, de onde vem a nossa força, para que Ele possa renovar a nossa força? Ou nós estamos olhando para homens, para príncipes poderosos, juízes totalitários? Vão cair, vão cair. No versículo 31 ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor estão com suas forças renovadas, não se cansa e não se fadiga, porque nós esperamos no Deus Todo-Poderoso que cuida da sua igreja, que está com o controle dela nas suas mãos. Nós estamos gravados nas palmas das mãos de Deus. Às vezes nós olhamos, estamos com o olhar não no alto, nas coisas espirituais. Aquele que garante esperar no Senhor, é isso que ele diz aqui no verso 31, esperar no Senhor é a chave para uma vida renovada através do que Deus fez por nós. Esperar no Senhor, esperar significa confiar no Senhor, buscar o Senhor. É tempo de buscar, meus irmãos. Nós não podemos mais perder tempo, não podemos perder mais tempo. Deus está chamando você nessa noite, através da sua palavra, para que você possa esperar nele, confiar nele. Às vezes nossa alma está abatida por falta de confiança. Nós estamos olhando o pingo, sem lembrar que ele sustenta os oceanos com a concha da sua mão, mede o firmamento com o seu palmo. Todas as nações estão debaixo da sua autoridade, e nós estamos com o olhar duvidando do que Deus já fez por nós. Eu espero que nesse ano de 2025
nós possamos novamente fazer um inventário da nossa vida, fazer um checklist da nossa vida. Novamente eu vou falar nisso, sempre, sempre, sempre. O que é que nós temos que melhorar? Deus está com esse texto nos desafiando a olhar para a grandeza dele, para saber que ele tem todo o poder. Ele está nos convidando nessa noite para que eu e você possamos rejeitar as coisas que não agradam a ele, e nós sabemos muito bem o que é que não agrada a Deus. Ele está te chamando nessa noite para que você possa se aquietar nele, para que você possa descansar nele, para que você possa renovar as suas forças nele, como ele renova a força das águias. A águia, quando chega um tempo da vida, as suas garras são jogadas fora e ela cria garras novas. As suas penas são todas, caem todas e são renovadas. É nesse sentido a renovação espiritual da igreja, para que você possa descansar nele, e subir às alturas. A águia sobe às alturas e quebra o vento, para que nós possamos olhar para as coisas do alto, para que nós possamos saber que desafios vão aparecer sim, mas que a nossa confiança esteja no Deus Todo-Poderoso, que possamos renovar nossa esperança nessa noite, nossa força diariamente. A fé de ontem não serve mais para hoje. Hoje é um novo dia, que nós temos que sair daqui renovados, olhando para esse Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas. Qual o tamanho do teu Deus depois de uma exposição dessa? Para onde é que você vai olhar agora? Para as coisas do alto? Ainda vai sair com dúvida daqui nessa noite? Qual o tamanho do teu Deus? Em quem nós estamos colocando a confiança? Homens, governos totalitários, juízes totalitários? O profeta Isaías está nos desafiando nessa noite, para que nós possamos olhar o tamanho de Deus, lembrando, ele mede na sua criação os oceanos, a concha da mão. Deus é espírito, não tem mão, né? Mas é uma forma poética de mostrar a soberania de Deus, o poder de Deus. Com a concha da sua mão, todos os oceanos, todos os rios, o firmamento, com um palmo, assim para ele. Alguns dizem que é quase infinito, mais de trilhões e trilhões. As estrelas, conhece cada uma delas pelo nome. Conhece a tua história também. A raça humana, com todo o seu poderio econômico, não são nada diante de Deus. Com toda a sua cultura pervertida, não passam de nada. São como um pingo dentro de um balde. Um pingo é menos do que nada. Por isso, meu irmão, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu coração, ele sonda a tua alma. Que nessa noite nós possamos olhar para ele e lembrar que os nossos nomes estão escritos nas palmas da sua mão. Na palma da sua mão. Nós não só estamos registrados no livro de membros da igreja, mas o nosso nome está registrado no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único que pode abrir o livro e vai mostrar para cada um de nós que o nosso nome está lá. Nome novo, vida nova, eternidade juntamente com Deus. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite no que foi falado. Eu quero lembrar para você que o nosso Deus, ele é soberano. Quão grande é o nosso Deus, né? Soberano. Ele é autoexistente, infinito, eterno. Ele é soberano sobre tudo e sobre todo, sobre o universo e sobre a criação. Ele está sentado no trono, Jesus Cristo, nosso Senhor, e controla todas as coisas. A história está na sua mão. Ele já contou todos os seus dias. Você faz parte dessa história. Você faz parte do povo de Deus. Segundo, Deus é soberano.
E Ele está lhe chamando para viver de forma diferente. A partir de hoje, a partir de agora, o que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que mudar? Ele está chamando para que nós possamos viver de forma diferente, mesmo no mundo que vive em calamidade. Epidemias, nós passamos por ela agora. Um mundo que vive de maldade, infidelidade, a crueldade tem tomado de conta, a ganância dos homens, aqueles que formam ídolos segundo o seu coração, que deixam de adorar a Deus. Ele está te chamando nessa noite para viver de forma intensa e completa para Ele, somente por meio dEle. Esse é o chamado para a igreja nessa noite, fazer o diferencial, aonde tu pisar a planta do teu pé, sal, luz do mundo. É isso que Ele está nos chamando. Nós temos que lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano em sua sabedoria, em sua soberania, em seu poder, em sua majestade. As tribulações são passageiras. A sabedoria de Deus, a soberania de Deus, enviar Jesus Cristo ao mundo. A palavra de Deus é pleroma, na hora certa, no momento exato, para pagar completamente os nossos pecados. E sabe o que é que Jesus Cristo vai dizer? Lá em Marcos, palavras de Jesus. Vou pedir a Dalson para colocar aqui para a gente ler, juntamente com a igreja. Lucas 10, 22. Tudo foi entregue ao Filho. Vamos ler, igreja, todo mundo junto? Vamos lá? Tudo. Só conhece Deus quem Jesus revelar. Jesus está se revelando hoje através da sua palavra a você, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quão grande é o nosso Deus! Tudo, absolutamente tudo me foi entregue por o meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele se revelou completamente para nós, que nós possamos, como igreja do Senhor, testemunhar o que Cristo fez por nós, para que o Espírito Santo de Deus possa se revelar para outras pessoas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quão grande é o nosso Deus! Quão grande é o nosso Deus! Tem uma música, né? Quão grande é o meu Deus! Vamos cantar ela? Cadê o Ministério de Louvor? Está postos aí? Tá? Esse é o tamanho do nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus! Em quem nós estamos confiando? Em quem nós estamos confiando nessa noite? Para onde nós estamos olhando? Para o alto, para Deus, que é todo poderoso, quão grande. Esse é o tamanho do teu Deus. Ele se revela completamente através das Escrituras Sagradas, através do que Cristo fez por nós. Que nós possamos viver essa palavra que foi pregada nessa noite. Depois vocês contem quantas perguntas retóricas tem. Eu nem contei, mas são várias, para mostrar que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. Ele continua no controle da tua história. Ele continua no controle daqueles que esperam no Senhor. Que você possa esperar no Senhor, olhar e ver o tamanho do nosso Deus, a grandiosidade, a imensidão desse Deus que está com a história, a sua história nas suas mãos. É Ele que conduz a nossa história, é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que controla todas as nações, todos os reinos. Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Nada. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Se cai um passarinho, Ele sabe a hora que vai cair. Ele sabe de tudo, Ele conta as estrelas do céu.
cada uma delas, nenhuma delas fica sem ser contada, nenhuma de suas ovelhas ficarão fora do aprisco de Deus, o aprisco celestial, o céu que nos aguarda. Quão grande é o nosso Deus! Em quem nós estamos confiando nessa noite? Em Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e nós cantaremos. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus. Só a igreja e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande
Louvado seja o nome de Deus. Quão grande é o nosso Deus. E toda língua confessará. E todo joelho se dobrará. E aqueles que não se dobrarão ainda, mais uma oportunidade diante de Deus, de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há tempo a perder. Quão grande é o nosso Deus, em quem nós estamos confiando. Nas nações, nos governos, para onde nós estamos olhando, nós possamos olhar para o céu, para o alto, para as coisas espirituais, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e governa todas as coisas. Ele é absoluto em todas as coisas. Senhor, oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, ó Deus, gratos, porque o Senhor se revela, ó Deus, na Tua Escritura Sagrada, nos mostrando a Tua grandiosidade, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua autoridade, ó Pai, sobre tudo e sobre todos. A Tua soberania, nada foge do Teu controle, nada, tudo está conforme a Tua vontade e Teu querer. Todos os Teus desígnios se completarão nas nossas vidas. Toda a Tua sabedoria, ó Deus, ela é completa na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo para um povo pecador redenção, remissão de pecados, nos tirando do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do Teu amor, trazendo paz para o Teu povo, mesmo diante das dificuldades, diante do caos. Nada foge do Teu controle. E nós, como igreja do Senhor, nós não confiamos em homens, em cavalos, nem em bens, mas nós confiamos no Senhor, que criou todas as coisas e que está no controle de todas as coisas, aquele que tem a história nas suas mãos, aquele que escreveu cada um dos nossos dias. Ó Deus, que o Senhor possa continuar cuidando da vida de cada um. O Senhor nos conhece pelos nossos nomes. O Senhor nos chama individualmente, mas o Senhor nos chama também coletivamente para vivermos conforme a Tua vontade e o Teu querer. E esse é o desafio da Tua igreja nesse novo ano que se inicia. Que nós possamos, ó Deus, sermos uma igreja tementes ao Senhor, temer e tremer, obedientes e viver de fé em fé, um dia após o outro, sabendo que cada dia está, ó Deus, debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu poder. E aqueles que não Te conhecem um dia, que não Te conheceram ainda, ó Deus, que seja hoje. Aqueles que estão afastados do Senhor, que seja hoje a noite de salvação. Ó Deus, trabalha nos corações daqueles que ainda não tiveram, que eles possam ver a Tua grandeza, que o Teu Santo Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que estão afastados, que eles possam ser restaurados hoje, reconciliados hoje. Ó Deus, tem de misericórdia, cuida do Teu povo, cuida do Teu rebanho. O Senhor é o bom pastor, o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, agir poderosamente através do Teu Santo Espírito. Ó Deus, aqueles que estão em dúvida, que não haja dúvida da Tua majestade e do Teu poder. A Tua palavra diz que nós temos que confessar com as nossas bocas e crer com o nosso coração que Jesus Cristo é Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos para nos salvar. Não há salvação em nenhum outro nome dado nos céus, nem debaixo do céu, a não ser através do nome de Cristo. Que o Senhor possa iluminá-los nessa noite, para que haja essa compreensão do Teu poder, da Tua majestade, fazendo, ó Deus, resplandecer a luz de Cristo no coração dessas pessoas hoje, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faz o que nós não podemos fazer, ó Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, agindo. Ó Deus, faz, Senhor, o que nós não podemos fazer. Ó Espírito Santo de Deus,
A igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu a palavra de Deus, convencido do pecado, da justiça e do juízo, e quer entregar a vida a Jesus Cristo, e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, se há, levantem de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém que entendeu a majestade de Deus, alguém, se há, levante de suas mãos que eu quero orar. Não se envergonhe, Deus está no controle de todas as coisas. Alguém, se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida, com convicção que Deus está no controle de todas as coisas, que somente há salvação em seu nome, no nome de Jesus Cristo. Alguém, levante de suas mãos que eu quero orar. Não perca a oportunidade. Nós estamos vendo como o mundo está. Alguém nessa noite, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer se reconciliar com Deus, hoje, nessa noite, se há, eu convido a você a levantar uma das suas mãos também. Alguém que está distanciado e que hoje quer se reconciliar com Deus. Alguém, que Deus possa nos dar uma nova oportunidade na tua santa e bendita presença ainda, Pai. Te louvamos pela tua palavra poderosa, te bendizemos, ó Deus, como está no versículo 26, ó Deus. Nós possamos levantar os olhos para o alto, que nós possamos ver tudo, que o Senhor é criador de todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas, que Ele nos conhece pelo nosso nome. Nós possamos ter um restante de semana na Tua presença, ó Deus, uma semana abençoada, mas que nós possamos ser bênção para outras pessoas também, uma semana abençoada e abençoadora. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Com oração silenciosa, a igreja se despede.